Carta de um diabo a seu aprendiz, carta de número 16. Meu querido Vermelindo, você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja, e somente essa, desde que ele se converteu, e que não está completamente satisfeito com ela. Posso saber o que você está tramando? Porque até agora não recebi nenhum relatório seu sobre as causas da fidelidade dele à paróquia. Você percebe que, a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, isso é péssimo para nós? Certamente você deve saber que, se uma pessoa não pode ser curada da frequência à igreja, o próximo passo é fazê-la percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que mais lhe agrade, entre aspas, até que ele se torne um degustador ou especialista em igrejas. As razões são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura congregacional deve sempre ser atacada, porque uma vez que promove a unidade no espaço físico, e não de preferências, ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que o inimigo deseja. O princípio congregacional, por outro lado, transforma muitas igrejas em um tipo de clube. E no final, se tudo correr bem, em um grupo fechado ou numa facção. Em segundo lugar, a busca por uma igreja que seja do seu agrado torna o homem um crítico, quando o que o inimigo quer é que ele seja um aprendiz. O que o inimigo espera do leigo que frequenta a igreja é uma atitude que pode, de fato, ser crítica no sentido de rejeitar o que é falso ou inútil, mas que é totalmente acrítica no sentido das atitudes que ele não aprecia. Não perdendo tempo em ficar pensando sobre o que rejeita, mas se abrindo de forma receptiva, sem comentários, humilde a qualquer alimento que esteja sendo oferecido. Você vê por aí o quanto o inimigo se humilha, o quão pouco espiritual e irremediavelmente vulgar ele é. Essa atitude, especialmente durante os sermões, cria a condição mais hostil possível à nossa política, em que verdadeiras trivialidades podem se tornar um real alimento para a alma humana. Praticamente, não há sermão ou livro que não seja perigoso para nós, caso seja apreciado nesse espírito. Portanto, faça o favor de se apressar em fazer com que esse idiota visite logo as igrejas circunvizinhas. Seus relatos até o dia de hoje não foram exatamente satisfatórios. Eu investiguei as 2 igrejas mais próximas dele a partir do meu escritório. Ambas têm certas qualidades. Na primeira, o líder é um homem que esteve tanto tempo empenhado em diluir a fé com o intuito de torná-la mais palatável para uma congregação supostamente incrédula e cabeça dura, que agora é ele que choca os irmãos com a incredulidade e vice-versa. Ele já conseguiu minar o cristianismo de muitos deles. Sua conduta nos cultos também é admirável. A fim de poupar todas as dificuldades aos leigos, ele abandonou tanto os salmos do lecionário litúrgico quanto os do lecionário diário. E agora, mesmo sem perceber, revolve-se infindavelmente em volta de sua pequena esteira de 15 salmos e 20 lições favoritas. Nós estamos assim a salvo do perigo de que ele e seu rebanho alcance qualquer verdade com base nas escrituras que já não lhe seja familiar. Mas quem sabe o seu paciente não é ingênuo bastante para essa igreja? Ou será que é só uma questão de tempo? Na outra igreja temos o reverendo Cravo. Os humanos ficam muitas vezes intrigados quando tentam entender a oscilação de 2 opiniões, porque num dia ele é quase um comunista e no dia seguinte não está longe de algum tipo de fascismo teocrático. Num dia é escolástico e no outro está pronto para negar toda a razão humana. Num dia imerso na política e no dia seguinte declarando que todos os estados deste mundo estão igualmente sob juízo. Nós, é claro, vemos o fio condutor dessas atitudes, que é o ódio. O homem não consegue pregar qualquer coisa que não tenha sido calculada para chocar, causar sofrimento, intrigar ou humilhar seus pais e amigos. Um sermão que tais pessoas possam aceitar seria para ele tão insípido quanto dissecar um poema. Há também
um traço promissor de desonestidade nele. Estamos lhe ensinando a dizer: o ensinamento da igreja é esse ou aquele. Quando ele, na verdade, quer dizer, estou quase certo de ter lido recentemente em Jacques Maritain, ou coisa que o valha, mas tenho que alertá-lo de que ele tem um defeito fatal. Ele crê na verdade, ele crê de verdade. E isso poderá pôr tudo a perder, mas há um ponto favorável que ambas as igrejas têm em comum. Ambas são igrejas partidárias. Penso que eu o tenha advertido anteriormente de que, se o seu paciente não puder ser mantido fora da igreja, ele deve pelo menos ser intensamente associado a algum grupo de dentro dela. Não estou me referindo a assuntos realmente doutrinários. Sobre estes, quanto mais indiferente ele for, melhor. Nós não dependemos essencialmente das doutrinas para gerar hostilidade. A mais pura diversão está em causar o ódio entre aqueles que dizem Eucaristia e aqueles que preferem dizer Santa Ceia, quando nenhuma das duas partes poderia sequer definir a diferença entre, por exemplo, a doutrina de Richard Walker e a de Tomás de Aquino de modo consistente. E toda a parafernália puramente indiferente, velas, vestes e coisas do tipo, é um campo admirável para nossas atividades. Nós praticamente removemos da mente dos homens o que aquele camarada pestilento Paulo costumava ensinar sobre a comida e outras coisas não essenciais, a saber que o homem sem escrúpulos deve sempre ceder ao homem dotado de consciência. Supõe-se que eles não pudessem deixar de perceber a aplicação de tudo isso. Era de se esperar que uma pessoa baixa fizesse genuflexão e o sinal da cruz para que a consciência fraca do seu irmão da alta igreja não fosse levado à irreverência. E o que o irmão da alta igreja abdicasse desses exercícios para não levar o seu irmão da baixa igreja para a idolatria. E assim teria sido se não fosse pela nossa labuta incessante. Sem ela, a variedade de usos e costumes dentro da igreja anglicana poderia ter se tornado um antro de caridade e de humildade. Com carinho, seu tio mal danado.